Meus queridos, hoje eu preciso falar sobre uns erros cometidos por um fisiculturista que aparece o tempo inteiro nas redes sociais. Cara, eu não sei se é perseguição, não sei o que é, mas tem umas figuras que aparecem o tempo inteiro lá, né? Se você ainda não me segue no Instagram, tem aí o link pra você me seguir nas minhas redes sociais, TikTok, Instagram, tudo lá. Velho, toda hora aparece esse tipo de gente, mas assim... E eu sempre acabo dando uma zoada. Mas o que é que eu gosto de dizer? Eu sou zoeiro. Eu sou irônico, né? Eu tenho realmente um humor negro, um humor bem ácido. Meus amigos sabem disso. Minha família sabe disso. Quem já fez aula comigo sabe disso, né? Inclusive, se você já fez aula comigo, me conheceu pessoalmente, você pode comentar. A turma até diz, né? Que minhas aulas têm uma parte técnica, é meio que um stand-up. Eu zoo a mim mesmo, eu zoo todo mundo. Então, e isso é importante deixar claro, né? Porque faz parte... de onde eu vim, né? Pô, lá onde eu nasci numa favela, cresci em vilas militares, a galera tinha essa pegada e eu realmente não faço por maldade, é um negócio da minha personalidade que agora eu tô velho demais, eu não consigo mudar tanto, eu consigo me controlar, mas às vezes ainda escapo. E por que eu estou dizendo isso logo no começo? Porque esse cara que eu vou mostrar, ele é muito ruim. Não, muito ruim não, né? Pra ser ruim, ele ainda precisa melhorar. Tecnicamente, ele é horroroso. Cara, o cara é muito consistente, ele nunca acerta. Mas aí uma vez, né, me mandaram um vídeo dele falando sobre anabolizante e a postura dele, a fala dele, assim, cara, foi muito legal. Porque ele foi muito sincero, ele foi muito correto, ele fez alertas contra o uso indiscriminado, apesar dele nunca negar que ele usa, mas ele falou que a coisa estava desandando. Então eu olhei aquilo e falei, pô, é um cara que teve uma postura bacana. Então, pela fala, né, até pelo posicionamento dele na fala, eu olhei e falei, cara, ele mandou uma real e de uma maneira muito honesta. Então, de repente, né, eu tô fazendo essa crítica, alguém conhece o cara pessoalmente e vai falar, pô, mas o cara é mó gente boa. Eu não estou negando que ele seja gente boa, mas que ele é ruim pra cacete tecnicamente, ele é. São coisas diferentes. Eu sou um cara, por exemplo, que eu sou bom tecnicamente, né, e eu me considero um cara muito gente boa. Mas, meu irmão, eu sou uma bosta no futebol, hein? Eu posso ser bom em uma coisa e não ser em outra. Então eu já quero dizer, né, que eu não tenho nada contra a pessoa, mas eu digo que, e eu tenho, quando eu falo, por exemplo, do cara que tá aqui fazendo apologia anabolizante, aí eu tenho contra, porque eu acho um criminoso, eu acho que um cara desse deveria estar preso. Mas assim, quando é só uma questão técnica, né, só como se fosse pouco, né, eu digo que, sabe, o meu problema com ele maior é que ele pode me matar, né? Ele pode me matar de gastrite, pode me matar de refluxo, de infarto, toda vez que eu vejo um vídeo dele. Então hoje eu vou aproveitar algumas pérolas para dar uma aula, né, dar uma aula sobre treinos, sobre dorsal, que você pode transferir para muita coisa, tá? Eu poderia dar uma aula sem zoar. Poderia, mas quando eu zoo eu me divirto mais, vocês se divertem mais, e quando a gente dá exemplo fica mais fácil de muita gente entender e aplicar. O Maromba, né? Quem é o Maromba? É o tal do Jorlan, né? Esse bonitão aqui, menino lindo de papai, esse cara. E os vídeos dele, que eu vou reagir, são 2, né? E que aí eu já vou adiantar para você começar a prestar atenção. Áudio vai. Sem o apoio. Ai, mas se construiu para botar o apoio, sim, claro, vai aumentar o campo de força, você entrando aqui na maneira correta do aparelho, exato, claro. Só que aqui a gente quer um outro modelo de travão, mais isolado do grande dorsal. E por que mais isolado? Porque se eu não coloco as pernas aqui, ou tem alguém para pisar no meu pé, eu perco esse mecanismo de força com a alavanca, eu perco. Então onde é que fica essa exigência máxima no grande dorsal, entendeu? Não tô eu que tô falando, Milos, Mountain Dog, que é o Milos, Flex Lewis, entre outros, George Farah, Dennis James. Esquece o Jolão gosta. Só tô replicando o que os caras fazem e tá dando certo, que é o dorsal do pai, filho. É bom, viu? Presta atenção nisso, nessa imagem. Vocês viram o que ele tá fazendo, né? Ele tá ao contrário na puxada, ele tá de costas. Opa, começa de novo, não, só preciso ver essa porra uma vez. Ele tá de costas pra puxada, então ele tá sugerindo que você faça a puxada de costas, né? Tem uma coisa que ele falou que eu concordo e depois vocês vão entender qual é. Vamos lá, o segundo. Isso. 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 Tô no dorsal, mas eu tô na parte superior das costas. Isso. Eu tô no dorsal,
mas eu estou na parte de baixo das costas. Então, você tem que saber analisar isso para quando você olhar uma execução de um atleta, ainda mais de um nível avançado, pô, mas ele tá jogando o cotovelo muito para cima, tá roubando. Não, de repente ele pode não saber, mas ele tá jogando muito mais o esforço para a parte superior das costas. Então ele vai pegar ali trapézio, posterior de ombro, romboide e também o grande dorsal ainda vai estar em ativação porque é o movimento. Se ele tá jogando embaixo, mais concentrado, tá isolando um pouco mais, tirando do posterior ombro, tirando um pouco do trapézio e tá jogando mais na parte de baixo do grande dorsal, trabalho específico. Então tem que saber analisar. Ei, maluco doido, cara, a coisa melhora, né? A coisa melhora. Pô, velho, esse aí... Pô, eu sei que a introdução tá longa, né? Mas quando eu olho esse cara, eu lembro da Tartaruga Ninja, né? Mas não é pela cara, não. Tartaruga Ninja é o seguinte, porque era uma tartaruga pra pensar, mas é ninja pra fazer bosta, né? Sério. Cara, esses vídeos são muito malucos. Mas vamos lá, né? A introdução tá ficando longa, se você... Já ficou, né? Se você quiser estudar mais sobre o tema, com quem realmente entende, com evidência científica, aí você vai no Nerdflix e olha essa aula sobre dorsal, tá? Eu falo sobre dorsal e peitoral ao mesmo tempo, para você entender bem. O Nerdflix, ele serve tanto para leigo, quanto para profissional, e também principalmente para estudante, porque o conteúdo é muito didático, ele serve para todo mundo. E lembra que se você quiser apoiar o meu trabalho, você pode se tornar membro. Tá? Para você se tornar membro, você paga a partir de R$ 4,99, mas eu recomendo que você seja membro prata em diante, que aí você paga a partir de R$ 7,99 e além de ter acesso a conteúdo exclusivo, eu também vou tirar as suas dúvidas na hora que você perguntar, porque do lado do seu nome fica um negocinho de membro e eu te identifico. Apoie meu trabalho também, deixando agora o seu like no vídeo, colocando para seguir o canal. E se você não quiser perder meus vídeos, deixe as notificações ativadas. Segue a vinheta e vamos que vamos. Galera, o Nerdflix, ele custa R$ 34,90, ele tem uma linguagem acessível a todos. E quando você assinar, né, tem um link aqui na descrição do vídeo para você ver como assinar, você vai ter um resultado maravilhoso, como que a gente obtém por esses depoimentos. Ó, eu fazia musculação há muitos anos e somente exercícios isolados. Porém, quando passei a acompanhar o professor Paulo, mudei os exercícios de acordo com as aulas do Nerdflix e outros vídeos no YouTube. Desta forma, me fez crescer e aprender com qualidade, fazendo apenas multiarticular. Você vê que o Maromba tem essa frase, né, de isolar, e eu já vou falar sobre isso. Mas, gente, vamos estudar, cara. O conhecimento é o melhor investimento. E se você é professor, você tem que assinar o Nerdflix, professor, estudante e o leigo. Ah, velho, você vai se libertar de muita coisa ruim que você vê por aí. Agora, o vídeo tem trechos que merecem, né, a nossa observação atenciosa. Por exemplo, quando a gente pega aqui, ó... Frente, sem o apoio. Ai, mas se construiu para botar o apoio. Sim, claro, vai aumentar o campo de força. Essa fase é engraçada, né? Porque assim, você começa a ver uns termos totalmente desconexos, né? Aumentar o campo de força. Que caceta é isso? Eu lembro que quando eu era moleque tinha desenho animado, né? E tinha uns heróis, umas espaçonaves que tinham um campo de força que protegia eles contra os inimigos. Mas percebam só, ele foi construído para usar, o apoio foi construído, né, e é o jeito certo, por um motivo muito simples, né? Física. Vamos lá, vou fazer um desenho muito simples, né? Ridiculamente simples, que eu acho que até ele entende um desenho desse. O que vai acontecer aqui, meus queridos? Você está sentado, né? Eu sou uma pessoa que estou aqui sentada para fazer uma puxada. Beleza, meu bracinho está levantado, eu seguro uma barra que passa numa polia e está aqui com um tanto de peso. Como isso é uma polia única, a carga que está aqui, ela vai necessariamente ser igual a que está aqui me puxando. Então eu serei puxado para cima
exatamente com a força correspondente à força-peso dessa carga. Então, se essa carga for maior do que o peso do meu corpo, do que a minha massa corporal, o que vai acontecer? Eu vou sair voando, eu vou levantar, eu não vou fazer barra, eu não vou fazer puxada, eu vou fazer barra, porque ao invés de eu puxar o objeto, eu estarei sendo puxado para cima. Então, esse apoio de pé, ele vem por um motivo de perna, né, de coxa, sei lá, ele vem por um motivo muito simples. Ele vem por um motivo que, com isso, você conseguirá treinar com cargas maiores do que a sua massa corporal. E ponto final. Não tem nada além disso. Nada, 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 nada. Desenhei. Eu sei que é óbvio que eu falei, mas, né, pode não ser óbvio para todo mundo. Segue a brincadeira. Você entrando aqui na maneira correta do aparelho, exato, claro. Só que aqui a gente quer um outro modelo de travão, mais isolado do grande dorsal. E por que mais isolado? Porque se eu não coloco as pernas aqui, ou tem alguém para pisar no meu pé, eu perco esse mecanismo de força com a alavanca. Eu perco. Aí, galera, poxa, eu perco meu mecanismo de força com a alavanca. Tá vendo? Outro momento de frase sem sentido nenhum. Perco mecanismo de força. Velho, se você perder força, você não está fazendo exercício. Força vai ter a ver com a massa, né, multiplicada pela aceleração. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se você não está tendo aceleração, você não está deslocando massa, sei lá, ou você não está fazendo força, você não está fazendo a porcaria do exercício. E a alavanca não muda, não tem nada a ver com a alavanca, porque as alavancas de interesse aqui são as alavancas, quando eu me refiro à articulação do ombro, vai ter a ver com o seu braço, coisas do tipo. Não muda em rigorosamente nada em sistema de força e de alavanca entre você colocar ou não colocar o seu apoio aqui. O que muda? Muda que você não consegue usar cargas maiores do que a sua massa corporal. Agora, fala desse lance de isolar, um trabalho mais isolado. Primeiro, você não isola, porque independente de você estar ou não estar com o pé preso, o trabalho não é isolado. Você tem movimento de ombro e movimento de cotovelo, que é rigorosamente o mesmo. E mesmo que você isolasse, né, que você quer isolar o dorsal, vai fazer pullover. Já falei até no meu canal aqui do YouTube um vídeo que eu falo sobre pullover. Mas mesmo que você isolasse, você vai ver as aulas do Nerdflix sobre seleção de exercício. Exercícios isolados não trazem benefícios em comparação com exercícios compostos, tanto que o depoimento do colega no começo fala, agora eu só uso multiarticular. Então, entenda que não tem nada a ver. Agora, continuemos o vídeo. Então onde é que fica essa exigência máxima no grande dorsal, entendeu? Não estou eu que estou falando, Milos, Mountain Dog, que é o Milos, Flex Lewis, entre outros, George Farah, Dennis James. Esquece o Jolão é um bosta. Pronto, a gente pode parar o vídeo aqui. Agora eu acho que isso aí tá dito, né? Tá dito. Parou o vídeo, pá, deu bom. Vamos lá, né? Outro vídeo que a gente pode pensar. Eita, player, é o segundo. Esse daqui é bom demais. Ó, vamos lá. Isso. Tô no dorsal, mas eu tô na parte superior das costas. Isso. Eu tô no dorsal, mas eu tô na parte de baixo das costas. Então, você tem que saber analisar isso para quando você olhar uma execução de um atleta, ainda mais de um nível avançado, pô, mas ele tá jogando o cotovelo muito para cima, tá roubando. Não, de repente ele pode não saber, mas ele tá jogando muito mais o esforço para a parte superior das costas. Primeiro, gente, nego esperneia, tá? Mas é o seguinte, fisiculturismo não é esporte, tá? Pode olhar esse vídeo, Jay Cutler já falou sobre isso e eu já mostrei por quê. Quem pousa em um palco com roupa de banho ou de bermuda não é atleta, é modelo. Tanto que nos campeonatos de fisiculturismo, a pessoa recebe o nome de Miss, né? Tipo, tem Miss Brasil, Miss Universo, Mister Brasil, Miss Gay, Miss Obesidade, sei lá. Agora, eu quero que você entenda algo que é muito, mas muito importante mesmo. E eu vou me esforçar dentro de um desenho que eu sempre faço com todo amor, mas que não é
não, não costuma ser a melhor coisa que você vai ver no seu dia. Mas o amor está no ar, o amor está ali. Imagina que eu estou olhando uma pessoa de costas. Aí essa pessoa está aqui, ela tem aqui, pô, cara, tem que ter pescoço, né? Ela tem aqui o seu ombro, conectado ao seu ombro, ela tem, vou deixar o bracinho levantado aqui, o bracinho levantado aqui. E aqui eu tenho a coluna vertebral. Beleza. Quem é o grande dorsal? O grande dorsal é um músculo que ele vai se inserir no úmero, né, no osso do seu braço, e ele vai se distribuir ao longo da sua coluna vertebral, de estruturas próximas aqui no centro do seu corpo. Por que ele faz isso? Porque ele é um músculo que nasceu para nós trazermos o braço para o nosso corpo. No caso da puxada, lembra dos planos de movimento? Esses são os planos de movimento. A puxada acontece essencialmente no seu plano frontal. Então é mais ou menos como está na figura. Se eu cortasse você no meio aqui, ó, te colasse numa parede, né? Você se movimentaria no plano fossal. No plano fossal, né? Frontal com dorsal. Isso que dá dislexia atacar de vez em quando. Você se movimentaria no plano frontal, que é onde a puxada acontece. E aí, gente, o músculo se contrai voluntariamente. Por quê? Porque o seu cérebro, né? Ele manda o impulso nervoso que passa da sua medula e chega até o seu músculo. Quando esse neurônio vem caminhando e ele chega aqui, a sua fibra, né? Na verdade, um neurônio vai chegar a várias fibras. Você forma a unidade motora, que é o neurônio que inerva várias fibras. No caso, milhares de fibras podem ser inervadas por um mesmo neurônio. Então você fala, agora eu vou fazer uma puxada. O impulso sai do músculo e chega lá em uma fibra muscular, sendo conduzido por neurônios. Legal. Agora, o neurônio, imagina que isso é uma fibra. Uma fibra normalmente, ela vai da origem até a inserção. Então a fibra é a mesma daqui até aqui. E o que você vai perceber? Quando o neurônio se conecta na fibra, ele vai fazer uma sinapse. Aí, gente, esse neurônio, ele não se conecta aqui, aqui e aqui. Ele se conecta em um lugar da fibra. Por que ele se conecta em um lugar da fibra? Porque essa mensagem, ela vem como um potencial de ação, como uma alteração elétrica, uma alteração de voltagem, e como uma alteração de voltagem, ela é transmitida. Quando ela chega aqui, né, e aí ela faz a passagem pela fenda sináptica, ela será transmitida por toda a fibra, da sua origem à sua inserção. Então, quando você recebe um estímulo elétrico, a sua fibra se contrai como um todo, desde a parte da origem até a parte da inserção. Então, falar sobre essa história de que você está mais na parte de cima das costas ou você está mais na parte de baixo das costas, isso não faz nenhum sentido, porque as fibras seriam rigorosamente as mesmas, tá legal? Uma das coisas que ele fala, que aí estaria mais errado ainda, é sobre a questão de dizer que quando você traz mais para baixo a barra, você trabalharia mais outros músculos, né, como o trapézio e por aí vai. Sendo que, na verdade, isso é o contrário. Por quê? O dorsal, ele principalmente traz o seu cotovelo em direção ao corpo. Principalmente considerando o plano frontal e o plano sagital. Quem trabalha no plano transversal, principalmente, quem vai trabalhar no plano transversal, aí sim você tem trapézio, você tem romboides e por aí vai. Então, quando você trouxer a barra mais em cima, você normalmente para no plano frontal. Agora, se você tiver que trazer ela mais embaixo, o que vai acontecer? Você vai começar a jogar o seu cotovelo para trás. Fica aí, enquanto você me assiste, faz isso. Para com a barra aqui, beleza. Aí, quando você fizer mais embaixo, o que vai acontecer? Você vai ter que girar para fora, porque você não vai conseguir fazer a depressão até muito embaixo. Então, na real, acaba que ele também desconhece
o que os músculos fazem. Porque, por exemplo, o dorsal está aqui, mas estaria esses músculos que retraem a escápula, eles já estariam mais assim. Então é depois que o seu cotovelo estaria baixo, tá? Então entenda que aí é uma questão de anatomia, uma questão de fisiologia, uma questão de neurofisiologia. Então você não tem como fazer um movimento de puxada para trabalhar diferentes locais seu dorsal. Ai, mas eu ouvi falar que a pegada mais aberta abre o dorsal. Não, isso é mentira. Isso não existe. O impulso elétrico vai chegar e vai trabalhar todas as fibras por igual. Eu quero até que vocês vejam o vídeo dele nas duas situações. Você repara que é a mesma coisa? E se for pensar em alguma diferença, a diferença estaria mais no caminho contrário, tá? Aliás, o que permite uma pessoa fazer o movimento chegando a barra até o umbigo lá? Você já viu na academia? Quem consegue fazer isso normalmente é iniciante, porque a carga está muito leve. Uma carga alta não te permite descer muito, tá? Paulo, mas e a tensão na fibra não muda? Agora eu vou dar outro exemplo. Imagina esse elástico aqui, eu tô com um elástico aqui, e aí, tensão, eu vou tensionar esse elástico. Quando eu tensiono esse elástico, veja só, independente da maneira como eu tensiono, se eu puxo um lado, se eu puxo outro lado, o que vai acontecer? A tensão ela é distribuída pelo elástico inteiro. Tem como eu segurando o elástico com as duas mãos, que é como está o seu músculo, ele está preso pela origem e pela inserção, a sua fibra, né? Tem como eu puxar ele dizendo, agora eu só vou puxar a parte que está aqui na mão do relógio? Não, porque eu vou tensionar a outra parte também. Então não há possibilidade de gerar tensão para partes específicas de uma fibra. Se você quiser se aprofundar no tema, é só você correr e dar uma olhada aqui, ó, nessa aula sobre hipertrofia não uniforme. Então entenda só, pessoal, quando a gente fala dessa coisa, né, do cara é grande e tal, gente, ele pode ser grande, ele pode fazer um monte de coisa, mas ele é muito ruim tecnicamente. Eu não acho, né, que esse cara deveria morrer, sei lá, eu acho que ele deveria simplesmente se manter posando, fazendo propagandas associadas, de produto associado ao fisiculturismo, sabe, como qualquer modelo faz. Essa modelo vai ser patrocinada pelo creme cosmético. Ela vai lá e vai fazer propaganda do cosmético, sabe? Ela não vai lá e fazer cirurgia plástica, ela vai fazer propaganda de um produto. Não, Paulo, mas o creme cosmético não funciona. Tá, mas os fisiculturistas fazem propaganda de BCA, um monte de posta que não funciona também. Então ele fazendo propaganda, pelo menos ele não está intervindo na área de outra pessoa, por exemplo, porque ele presta consultoria, ele vende treino. Cara, essas coisas estão erradas, porque musculação não é algo para você fazer baseada no tamanho do pai. Cara, olha esse livro que eu escrevi, ele se chama Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, tá? Depois você pode olhar na descrição do vídeo. É um livro em que eu falo sobre hipertrofia, mas aí você vê, né? Poxa, princípio básico, princípio do treinamento, fisiologia aplicada, fala sobre organização da fibra, síntese proteica, caramba, adaptação morfológica. Então é um negócio que você não simplesmente diz, eu fiz um exercício, eu senti, cara, tem muita coisa por trás disso. Então, por favor, né, lembra, mas o cara é grande, lembra das aulas sobre anabolizantes que eu fiz? Dá uma olhada também, tá bom? Agora sim, entendido, pessoal? Então sabe, quando for treinar costas, faz o básico, faz o exercício bem feito, com uma boa amplitude, respeitando intervalo, respeitando tudo, e nada de virar de costas para equipamento, fazer mais curto, não, isso não existe, tá? Inclusive, eu quero bater um papo com quem é formado para trazer ótimas notícias. Eu criei uma pós-graduação. É uma pós-graduação 100% online. Então você, de qualquer lugar do mundo, você pode fazer. As aulas são gravadas em blocos pequenos para você assistir dentro das suas possibilidades. Todo dia você separa meia hora, você separa uma hora e você assiste as aulas. Se você ficar com dúvidas, nós temos grupos de WhatsApp em que mestres e doutores estarão na tutoria para te ajudar, e uma vez por mês a gente se encontra para bater papo. Então é legal porque vocês se encontram comigo ao vivo, Paulo Gentil traz caso do seu aluno, eu dou uma aula, então é muito legal. Outra coisa boa, né, que se adequa bem à realidade da maioria das pessoas que quer fazer essa pós, é que ela não precisa de TCC. Todo mês você vai ser avaliado, e aí você vai evoluindo sem aquele estresse de TCC no final do curso, e ela tá reconhecida pelo MEC. Se você quiser saber
saber mais da minha pós, é só você ir no link da descrição do vídeo. Se de repente você fala, caramba, Paulo, eu gostei muito, mas eu tô com um problema de grana, eu queria ver se dava para fazer parcelas menores, ou Paulo, eu quero fazer, mas eu juntei uma grana e eu queria um desconto para pagar à vista, aí tem o WhatsApp. Lá no site tem o WhatsApp para você mandar mensagem. Se por acaso, né, você não ficar satisfeito com a conversa do WhatsApp ou quiser saber algo mais, aí você manda mensagem no meu direct do Instagram, tá bom? Então eu aguardo vocês nas próximas e muito cuidado com as tartarugas ninjas, né? Porque para pensar é uma velocidade lenta, mas para fazer merda é tudo ninja.